Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 51 minutos, horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha notícias do Brasil e do mundo. E olha, a gente começa com uma notícia triste. Um prédio de 3 andares desabou em Vila Velha, no Espírito Santo, após a explosão de um botijão de gás. Uma câmera de segurança registrou o incidente. 3 pessoas morreram e uma jovem foi socorrida com vida. De acordo com relatos de vizinhos, 5 pessoas estavam no prédio na hora do desabamento. Os moradores disseram que antes da explosão, logo cedo, sentiram um forte cheiro de gás. Um vídeo de câmeras de segurança dos vizinhos do imóvel que desabou mostrou a explosão pouco antes do desmoronamento do prédio. Um morador contou à imprensa local que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. Imóveis vizinhos do prédio também foram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto da explosão. A primeira vítima do desabamento foi retirada dos escombros pela equipe do Corpo de Bombeiros 4 horas após toda a estrutura da residência ir abaixo. Durante o resgate, os bombeiros acionaram um apito e desligaram as máquinas para que as vítimas fossem ouvidas sem fazer muito esforço e também para que eles conseguissem localizar outras pessoas sob os escombros. Uma equipe de engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo irão realizar uma vistoria técnica e fiscal no local. E o corpo de um idoso de 68 anos foi retirado dos escombros na madrugada desta sexta-feira. As outras 2 vítimas do desabamento são a filha e a neta deste homem. Após o corpo ser encontrado, as buscas foram encerradas. E a chuva que atingiu Salvador, na Bahia, nesse feriado, alagou várias ruas da cidade. Um rio transbordou e a água invadiu casas e o comércio. A chuva que cai em Salvador já causou grandes alagamentos e deslizamentos de terra. O Parque São Cristóvão foi um dos locais atingidos. Em algumas ruas, o nível da água chegou a quase 1 metro. A população do bairro informou que o local tem problemas de drenagem e toda vez que chove, alaga. Além disso, um pequeno rio corta o bairro e sempre transborda quando há um grande volume de chuva. Várias casas ficaram alagadas e os moradores perderam seus pertences. Muitos também ficaram ilhados e usaram geladeiras e um caiaque para se locomover pelas ruas inundadas. A Defesa Civil de Salvador informou que nos últimos dias choveu quase 180 milímetros na região. Foram registradas cerca de 300 ocorrências relacionadas às chuvas desde o último sábado. As equipes do órgão foram convocadas para fazer vistorias em mais de 80 imóveis alagados, além de cerca de 50 ameaças de desabamentos e quase 60 deslizamentos de terra. E agora uma notícia para trazer esperança. Cientistas da Universidade de São Paulo descobriram uma substância capaz de evitar a evolução do mal de Parkinson. Segundo os pesquisadores, o composto impediu a morte de 60% das células do cérebro. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP afirmaram que a nova substância traz uma perspectiva promissora em relação à cura. Publicada na revista Molecular Neurobiology, a pesquisa foi desenvolvida em conjunto com pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá. No trabalho, cientistas afirmam que a substância sintética base da molécula tirfostina, chamada de AG490, conseguiu diminuir cerca de 60% da morte celular cerebral em camundongos. O Parkinson é caracterizado pela morte precoce ou degeneração das células da região do cérebro responsável pela produção de dopamina. A ausência ou diminuição deste neurotransmissor afeta o sistema motor, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Há também sintomas não motores como alterações gastrointestinais, respiratórias e psiquiátricas. Até o momento, não há cura para a doença. O tratamento consiste em apenas controlar os sintomas. A pesquisa mostrou que quando o canal de entrada de cálcio é bloqueado, a degeneração de neurônios diminui consideravelmente. Apesar da urgência, antes de avançar para testes clínicos, devem ser necessários outros estudos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a condição atinge 1% das pessoas com mais de 65 anos e chega a 4% entre a população com mais de 80 anos.
Um estudo publicado na revista Lancet mostrou que entre 1990 e 2015 os casos de Parkinson dobraram em virtude do envelhecimento da população mundial, saltando de 26 mil para cerca de 62 mil a cada 1 milhão de habitantes. A justiça francesa emitiu uma ordem de prisão internacional contra Carlos Ghosn, ex-CEO da Nissan, que é investigado por usar indevidamente os recursos da empresa e também por lavagem de dinheiro. O ex-CEO da Nissan é investigado por abuso de ativos corporativos e lavagem de dinheiro. Ghosn, que também tem nacionalidade libanesa e francesa, vive em Beirute, no Líbano, desde que fugiu do Japão dentro de uma caixa em 2019. Na época, o executivo estava em prisão domiciliar em Tóquio e aguardava um julgamento por peculato financeiro. Se a ordem de prisão for executada, Ghosn será apresentado diretamente a um juiz de instrução em Nanterre, na região de Paris, que vai notificá-lo sobre a investigação. A justiça francesa investiga pagamentos de quase 15 milhões de euros considerados suspeitos entre a aliança Renault-Nissan e a distribuidora da montadora francesa em Oman. O juiz de instrução em Nanterre emitiu 5 ordens de prisão internacionais, que além de Ghosn, afetam os atuais proprietários ou executivos da distribuidora no país árabe. E mais confrontos entre palestinos e policiais israelenses foram registrados nesta sexta-feira na esplanada das mesquitas em Jerusalém. O momento é de grande tensão e afeta inclusive a faixa de Gaza. Os distúrbios deixaram pelo menos 27 feridos, 2 deles em estado grave. Durante a última semana, mais de 200 pessoas, grande parte delas palestinas, ficaram feridas dentro e nos arredores da esplanada das mesquitas. Os episódios de violência levaram o Hamas a lançar foguetes a partir da faixa de Gaza contra Israel, cujo exército respondeu com ataques aéreos ao território palestino. Um grande número de judeus tem autorização para permanecer no local sob certas condições e em momentos específicos. E a promotoria da Colômbia concluiu que o ex-jogador Fred Rincón é quem dirigia o carro no momento do acidente que tirou a vida dele na semana passada na cidade de Cali. Um vídeo divulgado nesta quinta-feira mostra que Fred Rincón, ídolo da seleção colombiana e do Corinthians, saiu dirigindo o carro que acabou se chocando com um ônibus em Cali, na Colômbia, no último dia 11. A informação foi confirmada pela promotoria colombiana. A conclusão dos investigadores foi baseada em medicina legal forense, estudos técnicos e comprovada por testemunhas que estavam dentro do veículo. Inicialmente, um dos ocupantes havia dito às autoridades que Rincón estava ao volante, mas Sebastián Rincón, um dos filhos do ex-jogador, rejeitou a versão. A investigação policial havia estabelecido também que havia ao menos 3 pessoas dentro do carro. Além de Rincón, viajavam no veículo 2 mulheres que também aparecem nas imagens. O ex-jogador de 55 anos não resistiu aos ferimentos e morreu 3 dias depois do acidente. Rincón foi velado no estádio Pascual Guerreiro, em Cali, na Colômbia, em despedida aberta ao público e depois enterrado no sábado. E para encerrar, uma boa notícia: Pelé já está em casa novamente. O ex-jogador recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele havia sido internado no início da semana para tratar um câncer no cólon. O ex-jogador recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo o boletim médico, o paciente se encontra em condições clínicas boas e estáveis. Pelé, de 81 anos, precisa ir ao hospital pelo menos uma vez por mês para fazer check-ups e continuar o tratamento de quimioterapia contra o câncer, segundo sua família. A última internação do rei tinha sido em fevereiro, quando passou 2 semanas no hospital por conta de uma infecção urinária que foi constatada em uma consulta de rotina. Embora Pelé tenha permanecido ativo em suas redes sociais, ele não voltou a publicar imagens recentes suas. No entanto, após a detecção do tumor, o lendário ex-jogador brasileiro e sua família destacaram seu bom estado de saúde. Vida longa ao rei do futebol. Bom, e a gente fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido você a continuar ligado em nossa programação. Até mais!